O presidente Trump está entristecido e indignado com o brutal assassinato de dois funcionários da Embaixada de Israel aqui em Washington, D.C., na noite passada. Yaron Lipschitsky e Sarah Milgram eram um lindo casal jovem. Na verdade, soubemos que Yaron planejava pedir Sarah em casamento na próxima semana, em Jerusalém. O pai de Yaron, Daniel, falou nesta manhã sobre a dedicação do jovem casal um ao outro. Ele disse: "Eles estavam apaixonados um pelo outro. A embaixada nos disse que eles eram como um casal estrela na embaixada. Eu nunca esperei algo assim. Ele tinha toda a vida pela frente." Essas palavras, especialmente para qualquer pai, são de partir o coração. O mal do antissemitismo precisa ser erradicado da nossa sociedade. Falei com o procurador-geral nesta manhã. O Departamento de Justiça irá processar o responsável por isso com todo o rigor da lei. O ódio não tem lugar nos Estados Unidos da América sob o presidente Donald Trump. Todos aqui na Casa Branca estão orando pelos amigos e familiares das vítimas neste momento inimaginável. Agora, alguns anúncios de agenda. Na manhã de sábado, o presidente Trump fará o discurso de formatura na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. Na segunda-feira, para comemorar o Dia da Memória, o presidente visitará o Cemitério Nacional de Arlington e participará de uma cerimônia de colocação de coroa de flores. O presidente também homenageará ainda mais nossas Forças Armadas no próximo mês, em 14 de junho, quando sediará a celebração do 250º aniversário do Exército dos Estados Unidos, com um grande desfile militar bem aqui na capital do nosso país. O presidente Trump estará acompanhado por veteranos, militares da ativa, guerreiros feridos, famílias Gold Star e americanos patriotas de todo o país para celebrar nossos heróis que nos mantiveram seguros. Os ingressos para o desfile e a celebração estão disponíveis através do portal de inscrição de eventos da Comissão América 250. Será um dia verdadeiramente histórico e especial para o nosso país. Após o desfile, o presidente Trump viajará para a cúpula de líderes do G7 no Canadá, de 15 a 17 de junho. Enviaremos informações logísticas adicionais após a coletiva. Na noite passada, os republicanos na Câmara aprovaram o ato Uma Grande e Bela Lei, a legislação mais significativa dos últimos anos. Houve muitas negociações de boa-fé na Conferência Republicana até a aprovação final, mas, como sempre, o presidente Trump entrou no final para unir todos os lados e fechar esse acordo. Essa grande e bela lei vai implementar a agenda do presidente Trump de tornar a América grande novamente, proporcionando o maior corte de impostos da história americana para famílias de classe média, a classe trabalhadora e pequenas empresas. A grande e bela lei cumpre as promessas do presidente Trump de não taxar as gorjetas, medida que foi aplaudida hoje pelo CEO da Uber, não taxar as horas extras, criar um benefício fiscal para carros fabricados nos Estados Unidos, contas de poupança Trump para recém-nascidos e cortes substanciais de impostos nos benefícios da Previdência Social para nossos incríveis idosos. A grande e bela lei irá garantir permanentemente a segurança da fronteira ao realizar o maior investimento em segurança de fronteira da história, financiando pelo menos 1 milhão de deportações anuais de imigrantes ilegais para executar a maior campanha de deportação já vista, concluindo o muro de fronteira de Trump e concedendo aumentos salariais e bônus para nossos incríveis agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira. A grande e bela lei protege o programa Medicaid e seus benefícios para os americanos mais vulneráveis, para os quais o programa foi criado, ao remover 1,4 milhão de imigrantes ilegais do recebimento de benefícios e implementar exigências de trabalho de bom senso para americanos aptos ao trabalho. A grande e bela lei também ajuda a colocar nossas finanças em ordem ao realizar a maior redução do déficit em quase 30 anos, com os 1,6 trilhão em economias obrigatórias. Cada democrata na Câmara dos Representantes que votou contra todas essas políticas de bom senso e extremamente populares, o Partido Democrata nunca foi tão radical e tão desconectado das necessidades do povo americano. A grande e bela lei é a peça final que faltava para inaugurar a Era Dourada da América. O Senado deve aprovar isso o mais rápido possível e enviar para a mesa do presidente Trump para a assinatura final. Após o briefing de hoje, o presidente Trump realizará um evento Make America Healthy Again, ao lado do secretário Kennedy e de vários outros secretários de gabinete, para apresentar o relatório da Comissão Marra. O presidente Trump quer que toda criança nos Estados Unidos cresça e tenha uma vida longa e saudável.
É por isso que ele está trabalhando ao lado do secretário Kennedy para acabar com a epidemia de doenças crônicas e manter nossas crianças saudáveis, seguras e livres de doenças. O relatório da Comissão Marra é uma avaliação histórica, a primeira desse tipo feita por qualquer administração presidencial, das evidências e pesquisas atuais sobre a crise de saúde que afeta as crianças dos Estados Unidos. Este relatório é uma revisão de pesquisas pré-existentes para avaliar de forma abrangente o que entendemos sobre nossos problemas de saúde e o que ainda não compreendemos, além de como podemos encontrar essas respostas. Todas as conclusões serão baseadas no padrão ouro da ciência. E acredito que falo por todas as mães da Marra em todo o país quando digo que aguardamos com expectativa o evento e as declarações do presidente mais tarde nesta tarde. E enquanto nos aproximamos do fim de semana do Memorial Day, uma atualização rápida sobre os preços da gasolina. De acordo com a plataforma de economia de combustível GasBuddy, o preço médio nacional da gasolina deve ser de uns $3,08 no Memorial Day. Esperamos que esse valor continue caindo devido às políticas energéticas do presidente, mas já está abaixo do valor do Memorial Day do ano passado. E ajustado pela inflação, é o segundo preço mais barato por galão de gasolina no Memorial Day desde 2003, graças ao presidente Trump. E por fim, em outras notícias, o Departamento de Segurança Interna realizou um voo de deportação do Texas para remover criminosos ilegais violentos dos Estados Unidos. Todos esses indivíduos foram enviados ou estão tentando ser enviados para um terceiro país, e o presidente Trump prometeu tirar assassinos, estupradores e pedófilos ilegais e violentos como esses do nosso país, e ele está tentando cumprir essa promessa. Mas não importa o quanto isso irrite os democratas, continuaremos a deportar esses monstros para manter os americanos seguros. E aqui estão os indivíduos hediondos que estavam naquele voo. Um cidadão cubano condenado por homicídio, assalto à mão armada, falsa personificação de autoridade, sequestro e roubo com uso de força. Um cidadão cubano condenado por tentativa de homicídio em primeiro grau com arma. Um cidadão do Laos condenado por homicídio em primeiro grau e roubo. Um cidadão mexicano condenado por homicídio em segundo grau. Um cidadão do Sudão do Sul condenado por roubo e posse de arma de fogo. Um cidadão de Myanmar condenado por atos lascivos com uma criança de menos de 12 anos. Um cidadão de Myanmar condenado por agressão sexual em primeiro grau envolvendo uma vítima mental e fisicamente incapaz de resistir. É repugnante. E um cidadão vietnamita condenado por homicídio em primeiro grau. Agora, um juiz ativista liberal do Tribunal Distrital da cidade de Boston, Massachusetts, está tentando obrigar o presidente dos Estados Unidos a trazer esses monstros de volta para o nosso país. O juiz Brian Murphy está ordenando que o Departamento de Segurança Interna dê a esses criminosos ilegais 15 dias para reabrirem seus processos de imigração, com acesso a telefones e advogados. Cada um desses indivíduos, eu acrescento, tinha ordens finais de remoção do nosso país. E agora o juiz Murphy está obrigando os funcionários federais a permanecerem em Djibouti por mais de 2 semanas, ameaçando nossas relações diplomáticas dos Estados com países ao redor do mundo e colocando a vida desses agentes em perigo por terem que ficar com esses assassinos, criminosos e estupradores ilegais. Isso é completamente absurdo. O juiz Brian Murphy não é o secretário de Estado, não é o secretário de Defesa, nem o comandante em chefe. Ele é um juiz de tribunal distrital em Massachusetts. Ele não pode controlar a política externa ou a segurança nacional dos Estados Unidos da América, e sugerir o contrário é ser completamente absurdo. De acordo com novas reportagens sobre esse juiz, ele é um democrata registrado em Massachusetts, que durante suas audiências de confirmação no Senado, não revelou seus vínculos com uma organização radical de esquerda que afirmava que a palavra ilegal, ao descrever estrangeiros ilegais, era inerentemente preconceituosa. Esse enorme abuso judicial do juiz Murphy faz parte da mesma oposição que nossa administração enfrenta desde o primeiro dia. Juízes radicais de esquerda estão tentando, de forma escandalosa, impedir o presidente Trump de usar seus poderes constitucionais fundamentais como chefe do Poder Executivo e comandante em chefe. Esses ativistas judiciais querem unilateralmente impedir o presidente Trump de deportar terroristas estrangeiros e proteger o povo americano. Quase 80 milhões de americanos reelegeram este presidente para deportar criminosos ilegais do nosso país. E as pesquisas mostram consistentemente que 90% dos americanos querem que criminosos estrangeiros ilegais, especialmente aqueles com ordens finais de remoção do nosso país, que escolheram continuar aqui ilegalmente, sejam enviados de volta para casa.
Esperamos que a Suprema Corte continue a conter isso o mais rápido possível para restaurar a devida ordem constitucional em nosso país. Vou responder a algumas perguntas. E aqui no nosso novo assento para a mídia hoje temos Jillian Michaels. Ela é uma renomada especialista em saúde pessoal, sei que todos vocês a conhecem, eu certamente conheço, assistindo a vídeos de exercícios enquanto crescia, e uma potência da mídia que continua expandindo seu alcance com seu podcast Keeping It Real. Jillian, sei que você está aqui hoje para o evento Make America Healthy Again. Estamos orgulhosos de recebê-la na Casa Branca. Obrigado por estar na coletiva. Por que você não começa? Obrigada por me receber. Como mãe Marra, como você interpreta a importância deste relatório em termos de proporcionar melhorias mensuráveis na saúde dos americanos e de seus filhos? E quais ações específicas a administração planeja tomar em resposta a isso? Claro. Bem, obrigada pela pergunta. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Gostaria de enfatizar que realizamos uma ligação mais cedo hoje com o secretário Kennedy, a secretária Hollins e o administrador Zeldin, e outros representantes do setor de saúde e serviços humanos para discutir a gravidade deste relatório. Quando o presidente assumiu o cargo, ele prometeu tornar este país saudável novamente. E o presidente assinou uma ordem executiva direcionando esta comissão. E agora, menos de 100 dias depois, a comissão está entregando este relatório. É mais uma promessa feita, mais uma promessa cumprida. E o relatório identifica 4 fatores principais que estão contribuindo para o aumento das doenças crônicas na infância. Novamente, esta é a primeira vez que o governo federal realmente reconhece isso em um único relatório. Relatório que aponta que temos um problema em nosso país. Nossas crianças estão ficando mais doentes, não mais saudáveis. Isso não é apenas uma crise de saúde, mas também traz implicações para a segurança nacional. E esta administração está focada em garantir que entendamos o porquê. Os 4 fatores que contribuem para o relatório, como todos vocês ouvirão do presidente mais tarde, são, em primeiro lugar, a má alimentação, com uma discussão aprofundada sobre os alimentos ultraprocessados que estão dominando a dieta das nossas crianças. Exposição a produtos químicos ambientais, plásticos e outros químicos que, infelizmente, fazem parte do nosso cotidiano americano. O relatório aborda a falta de atividade física e o estresse crônico, e como estilos de vida impulsionados pela tecnologia estão contribuindo para o declínio da saúde física e mental das nossas crianças. E, por fim, o relatório aborda a medicalização excessiva que está ocorrendo em nossa sociedade americana, algo que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, apenas aqui nos Estados Unidos da América. E o relatório orienta toda a administração a entender o porquê. Esses problemas estão acontecendo e quais políticas públicas a administração pode implementar para garantir que estamos promovendo um país mais saudável para nossas crianças. Então vou encerrar por aqui e deixar que o presidente e sua equipe falem mais sobre esse relatório histórico mais tarde. Mas isso deve ser uma boa notícia para todos. Não me importa qual é a sua posição política. Todos devemos concordar que queremos que nossas crianças sejam saudáveis e seguras. E queremos que nosso abastecimento de alimentos seja saudável e seguro. Temos os melhores agricultores e pecuaristas do mundo bem aqui nos Estados Unidos da América. E temos os melhores trabalhadores do mundo. Temos as melhores pessoas do mundo. Mas, infelizmente, temos uma crise de saúde que nos assola há tempo demais. E este relatório vai direto ao cerne da questão. De nada. Obrigado por estarem aqui. Garrett, pode prosseguir. Vocês têm muito orgulho do seu histórico de transparência. Tenho 2 perguntas relacionadas à transparência para você. Sobre o jantar do presidente esta noite, a Casa Branca vai se comprometer a tornar pública a lista de convidados? Para que as pessoas possam ver quem está pagando por esse tipo de acesso ao presidente? Bem, como você sabe, Garrett, essa questão já foi levantada ao presidente. Eu também já falei sobre o jantar desta noite. O presidente vai participar em seu tempo pessoal. Não é um jantar da Casa Branca. Não está acontecendo aqui na Casa Branca. Mas certamente posso levantar essa questão e tentar conseguir uma resposta para você. Ok. E sobre a aeronave do Catar, a Força Aérea disse que vai classificar todas as informações sobre o trabalho, que precisa ser feito para que ela esteja à altura de ser o Air Force One. Contratos anteriores do Air Force One, incluindo o que o presidente assinou em 2018, são públicos, isso é informação disponível. A Casa Branca vai se comprometer a divulgar quem está fazendo esse trabalho e o custo desse trabalho. Eu entendo que alguns elementos possam ser classificados por envolverem sistemas específicos, mas vocês vão se comprometer a divulgar essas informações básicas para que as pessoas possam ver no fim das contas quanto isso vai custar? Garrett, essa é uma pergunta para o Departamento de Defesa e a Força Aérea dos Estados Unidos, que está recebendo esse jato como parte de sua frota. Classificado, comentários. Bem, você vai ter que perguntar ao Departamento de Defesa e à Força Aérea do Zé Maria, que recebe esse jato como parte da frota. Peter. O presidente pode desclassificar qualquer coisa que ele quiser.
Ele chegou a verificar se há algum registro aqui que contradiga o que nos foi dito sobre o declínio de Joe Biden. Ele não orientou ninguém, até onde eu sei, a investigar isso. Mas certamente, posso perguntar a ele se pretende fazê-lo. Acho que o presidente já falou bastante sobre isso. E eu também já falei bastante sobre isso aqui deste púlpito. Como foi realmente um dos piores escândalos políticos que este país já viu, que a administração anterior encobriu o declínio das capacidades mentais e físicas do ex-presidente. E agora tudo está vindo à tona, mas o povo americano sabia a verdade. E essa é uma das muitas razões pelas quais o presidente Trump venceu a eleição em 5 de novembro. O presidente Trump diz que basicamente acha que funcionários não eleitos de Biden esconderam o declínio dele para que pudessem usar os mecanismos de poder para benefício próprio. Olha, não é só o presidente que pensa assim, Peter. Há um novo livro sendo lançado. Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre ele. De novo, é um pouco tarde demais, porque o povo americano sabia-se a verdade sobre isso desde o início. E havia repórteres nesta sala, incluindo alguns da sua emissora. Peter, vou te dar um pouco de crédito aqui, que disseram claramente que os assessores de Joe Biden estavam envolvidos nessa encoberta, então isso é questão de bom senso. Não é o presidente inventando isso. Esses são fatos que agora finalmente estão sendo revelados. Eu não estou dizendo que o presidente está inventando isso, mas ele fala especificamente sobre o AutoPen. Ele acha que os assessores estavam usando esse AutoPen. Existe algum tipo de, tipo, um crachá que você precisa passar para usar o AutoPen e registrar isso? Há algum registro disso? Posso te dizer que, aqui nesta Casa Branca, o presidente assina qualquer documento que tenha implicações legais. O presidente assina todas as ordens executivas, ele assina todas as proclamações. Ele assina praticamente todo documento que exige a assinatura do presidente, com exceção talvez de algumas cartas para crianças. Pelo que ouvimos e vimos, esse não era o caso na administração anterior, e o presidente está levantando boas questões que merecem ser investigadas. Vou tomar um gole de água se estiver tudo bem para vocês. Pode prosseguir. O baile presidencial desta noite. Alguém na Casa Branca ou no escritório do advogado da Casa Branca aconselhou o presidente a não realizar isso? O sorteio, no qual as pessoas que gastassem mais dinheiro na moeda Trump teriam então acesso ao presidente nesse jantar. Mais uma vez, o presidente já foi questionado sobre isso, ele já abordou esse assunto. Também já afirmei anteriormente deste púlpito que a presidência está cumprindo todas as leis de conflito de interesse aplicáveis ao presidente, e eu acho que todos, o público americano, acreditam que é absurdo alguém insinuar que este presidente está lucrando com a presidência. Este presidente foi incrivelmente bem-sucedido antes de abrir mão de tudo para servir publicamente ao nosso país. E não só ele perdeu riqueza, como também quase perdeu a vida. Ele sacrificou muito para estar aqui. E sugerir o contrário é, francamente, completamente absurdo. Libby, pode prosseguir. Senhor. Uma rodada de conversas nucleares entre o Irã e os Israel vai acontecer. Será na sexta-feira, em Roma. O que o presidente está esperando desse encontro? E se não sair um acordo dessa reunião, ele vai desistir? Bem, fico feliz que você tenha mencionado o Irã, porque eu realmente tenho uma atualização. O presidente conversou hoje com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles tiveram uma discussão produtiva, eles discutiram muitas coisas, incluindo, é claro, o trágico tiroteio que aconteceu aqui em Washington, D.C. na noite passada, mas também conversaram sobre um possível acordo com o Irã, que o presidente acredita estar avançando na direção certa. E como o presidente me disse e já disse a todos vocês, esse acordo com o Irã pode terminar de duas maneiras. Isso pode terminar em uma solução diplomática muito positiva ou pode terminar em uma situação muito negativa para o Irã. Por isso essas conversas vão acontecer ainda esta semana. Yamiche, bom te ver. Faça a pergunta. Claro. O presidente mostrou um vídeo que, segundo ele, exibia mais de 1.000 locais de sepultamento de sul-africanos brancos que ele afirmou terem sido assassinados. Sabemos que isso não era verdade e que o vídeo não mostrava isso. Então eu gostaria de saber por que o presidente escolheu mostrar isso. Que não é verdade? Não é. O vídeo lhe mostrava um local de sepultamento. Não há comprovação de que seja esse o caso. Não, é verdade que aquele vídeo mostrava as cruzes que representam apontar. O vídeo mostrava imagens de cruzes na África do Sul sobre fazendeiros brancos que foram mortos e perseguidos politicamente por causa da cor da pele. E essas cruzes representam as vidas deles. Essas cruzes representam as vidas deles e o fato de que agora estão mortos e o governo deles não fez nada a respeito. Você está contestando que não há... O vídeo mostrou o que o presidente alegou que mostrou, porque não mostrou aquilo. Mas ainda mais, o que estou te perguntando é, quem faria isso?
Então, mostrou as cruzes brancas representando pessoas que morreram por causa de perseguição racial. O vídeo que o presidente mostra e quais protocolos estão em vigor quando informações não comprovadas são divulgadas para o mundo e para líderes mundiais. O que há de não comprovado no vídeo? O vídeo mostra cruzes que representam os corpos de pessoas que foram perseguidas racialmente pelo próprio governo. Na verdade, a Associated Press de todos os lugares tem uma foto exatamente desse monumento. Na legenda da Associated Press está escrito: cada cruz marca um fazendeiro branco que foi morto em um assassinato em fazenda. Portanto, isso é comprovado não apenas por esse vídeo e pelas evidências físicas que todos viram expostas no Salão Oval, mas também por outro veículo presente nesta sala, a Associated Press. Então, você deveria discutir isso com eles se acredita que a afirmação não é comprovada. E essa é uma linha de questionamento ridícula. John, pode prosseguir. Pode ir em frente. Obrigado, Carolyn. O grande e belo projeto de lei agora vai para o Senado. Sim, vai. Muitos dos senadores republicanos prometeram emendas que vão enfraquecer bastante esse projeto. Qual é o nível de tolerância do presidente em relação a essas emendas para enfraquecê-lo? E qual será a ação tomada em relação a algumas das emendas que o presidente não deseja? Claro. Bem, o grande e belo projeto de lei tem esse nome por um motivo. Porque é um grande e belo projeto de lei que abrange praticamente tudo o que este presidente poderia desejar para o povo americano. Ele cumpre muitas das principais promessas de campanha dele, então certamente queremos ver essas promessas de campanha sendo sancionadas em lei. E como o presidente colocou em sua postagem no Truth Social esta manhã, e como ele me disse, podemos comemorar a aprovação na Câmara por algumas horas, mas agora é hora do Senado começar a trabalhar. O presidente tem um ótimo relacionamento com o senador, líder da maioria no Senado Tooney e, claro, muitos amigos do lado do Senado no Capitólio. E ele espera que eles se empenhem nesse projeto de lei e o enviem para sua mesa o mais rápido possível. Obrigado. Phil. Obrigado. Considerando que o presidente disse outro dia sobre o teto do SALT, não queremos beneficiar governadores democratas. Se o Senado reduzisse esse teto do SALT ou fizesse qualquer tipo de alteração, ele apoiaria isso? Ou é uma situação em que o que foi feito está ótimo e ele só quer aprovar assim? Bem, veja, é uma pergunta hipotética, obviamente. Negociações. Lembre o que o presidente disse. Certo, e o projeto foi aprovado, não foi? Agora está indo para o Senado, onde negociações adicionais vão acontecer e veremos como será. Miguel. Obrigado, Caroline. 2 perguntas sobre o belo projeto. Uma das promessas de campanha do presidente Trump era não haver impostos sobre a previdência social. Agora, devido às regras do Congresso, isso não pode ser incluído neste projeto. Como o presidente pretende cumprir essa promessa de campanha? Bem, este projeto realmente tratou dos impostos para nossos idosos. Na verdade, ele permite que eles, deduzam uma quantia significativa dos seus pagamentos da Previdência Social, recebam mais dinheiro de volta, devo dizer, coloquem mais dinheiro no bolso por vários, motivos. Então, este projeto cumpre essa promessa. Essa é a visão da Casa Branca. E em segundo lugar, 2 republicanos ontem à noite votaram contra esse projeto, os congressistas Massey e Davidson. O presidente acha que eles deveriam ser desafiados nas primárias? Acredito que sim. E não acho que ele goste de ver exibicionistas no Congresso. Qual é a alternativa? Eu perguntaria a esses membros do Congresso. Eles queriam ver um aumento de impostos? Eles queriam ver nosso país ir à falência? Essa é a alternativa ao tentarem votar contra. E o presidente acredita que o Partido Republicano precisa estar unificado e a grande maioria dos republicanos claramente está ouvindo o presidente. Eles confiam no presidente Trump como devem confiar, porque há um motivo para ele estar sentado neste salão oval. É porque ele é o líder inequívoco do Partido Republicano e não apenas um presidente para os republicanos, mas para todos os americanos. A aprovação do presidente está no nível mais alto de todos os tempos agora, e isso é porque ele sabe como entregar resultados e republicanos como Thomas Massie e outros deveriam prestar atenção. Estevão. Obrigado, Caroline. Aproveitando a pergunta sobre a Previdência Social, o projeto de lei inclui as promessas do presidente de abordar os impostos sobre gorjetas e horas extras. Você poderia dizer qual é a opinião dele sobre o teto de renda? Ele está satisfeito com o resultado disso? E também, em outro assunto, você pode comentar sobre a investigação que o Departamento de Justiça está conduzindo sobre Andrew Cuomo? Quanto à primeira pergunta, o presidente está satisfeito com o resultado do projeto de lei porque foi aprovado. Agora ele precisa ir ao Senado, então certamente podem ser feitas alterações.
Quanto à sua segunda pergunta, eu encaminharia ao Departamento de Justiça. Carolina? Cristão. Sim. Obrigado, Caroline. Você pode explicar a decisão de mudar completamente a liderança da FEMA apenas uma semana antes do início da temporada de furacões? Você teria que perguntar ao Departamento de Segurança Interna sobre a liderança, mas certamente a administração. E eu sei que o Conselho de Segurança Nacional aqui na Casa Branca está monitorando tempestades e desastres naturais que estão acontecendo em todo o país o tempo todo. Recebemos informações sobre isso, a administração é informada sobre isso e a secretária Noem está liderando esse esforço com certeza. Posso só falar. mudar de assunto. Só para dar continuidade sobre o Warren Davidson. Citação que ele postou: gosto de muitas coisas no projeto de lei, mas prometer que outro vai cortar gastos não é cortar gastos. Déficits contam e este projeto de lei os aumenta. Por que isso ter primária republicana? Este projeto de lei economiza 1,6 trilhão de dólares para o contribuinte americano. Ele economiza mais do que qualquer projeto de lei que já tenha passado pelo Capitólio. Na verdade, o dobro. O próximo projeto de lei economizou 800 bilhões. Este projeto de lei economiza 1,6 trilhão de dólares. Então este é um projeto de lei muito bom para o povo americano, para o contribuinte americano. E eu acredito, como um veículo de mídia colocou em uma manchete esta manhã, acho que foi o Político, na verdade, eles escreveram que o povo americano vai ficar cheio de dinheiro quando isso for sancionado como lei. E isso é uma coisa boa para os contribuintes americanos. Isso é empolgante. Claro, pode perguntar. Caroline, o que o presidente está fazendo para garantir a aprovação no Senado até 4 de julho? Inclui eliminar benefícios juros capital próprio e tornar permanentes cortes impostos em empresas? Posição dele? Bem, veja, este projeto de lei acabou de ser aprovado na Câmara dos Representantes, então agora a nossa equipe está se preparando para as discussões com o lado do Senado no Capitólio. O presidente mais uma vez disse esta manhã que espera ver este projeto de lei em sua mesa o mais rápido possível, e ele estará envolvido no processo para aprová-lo no Senado, assim como esteve para aprová-lo na Câmara dos Representantes. Então, que tipo de garantias ele deu aos membros do Freedom Caucus para, de certa forma, assegurar que isso fosse aprovado ontem à noite? Mudanças na Fannie Mae e na Freddie Mac faziam parte desse acordo, assim como mudanças administrativas no Medicaid também? Bem, eu estava naquela reunião ontem com o presidente e o House Freedom Caucus, e ele disse a eles que quer ser um torcedor para eles, um torcedor para o Partido Republicano e para o país. E os republicanos enfrentaram um momento crucial ontem. Eles poderiam ter votado para levar o país à falência e aumentar os impostos em 4 trilhões de dólares, ou poderiam votar nesse projeto de lei grande e maravilhoso, que corta impostos e economiza dinheiro dos contribuintes americanos. E ele apresentou essa proposta a eles, e claramente eles atenderam ao chamado, porque o projeto foi aprovado ontem à noite. Claro. Caroline, então, sobre Ou melhor, nesta manhã. Dias emendam. Continue. Ligação com Netanyahu, curiosidade. O presidente mencionou, o fluxo de ajuda para Gaza. Ele está satisfeito com a situação como está agora? Não que eu saiba, mas certamente posso verificar e te informar. E então, você tem alguma reação à decisão da Suprema Corte sobre a da escola religiosa com estatuto especial hoje, assim como a decisão da juíza Coney Barrett de se declarar impedida? Vamos te dar uma resposta especificamente sobre esse caso. Claro. Vi, você mencionou que o presidente tem uma boa relação com o líder Tooney. Ele conversou especificamente com ele sobre o plano para aprovar isso no Senado? Ele pretende ou vai entrar em contato com os republicanos que manifestaram preocupações? Não que eu saiba. Ele não falou com o líder Tooney esta manhã. Ele poderia muito bem ter feito isso. Só não fui informado sobre essa ligação. Podemos verificar isso para você. O presidente conversou com o primeiro-ministro Netanyahu esta manhã. Ele também teve uma ligação com a presidente Sheinbaum esta manhã. Ele estava recebendo o seu briefing de inteligência. Ele esteve muito ocupado durante toda a manhã, mas novamente, certamente pretende continuar ativo e engajado nessas negociações com o Senado dos Estados Unidos para aprovar esse projeto de lei. E só para dar continuidade sobre o jantar desta noite, você mencionou que não é um jantar da Casa Branca, mas o presidente é sempre o presidente e a família Trump está lucrando com isso. Então você pode explicar como isso não é o presidente usando o cargo para se beneficiar financeiramente? Bem, todos os bens do presidente estão em um fundo cego, que é administrado por seus filhos, e eu diria que um dos muitos motivos pelos quais o povo americano reelegeu este presidente para este cargo é porque ele foi um empresário muito bem-sucedido antes de abrir mão disso para servir publicamente ao nosso país. Reagan. Obrigado, Caroline. Na semana passada, o presidente disse a Brett Baier que confia em sua equipe, mas acha que a versão oficial sobre as tentativas de assassinato contra ele é, abre aspas, um pouco estranha. O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, disse dias depois que não há conspiração a ser encontrada e, como ele mesmo disse, abre aspas, o que você está procurando simplesmente não existe. Minha pergunta é, o presidente está pessoalmente satisfeito com as investigações sobre as tentativas contra sua vida e ele concorda com o vice-diretor do FBI ou acha que há mais coisas envolvidas?
Bem, na introdução da sua pergunta, você mesmo respondeu com as próprias palavras do presidente e vou deixar por isso mesmo. Caroline. Claro, pode ir, Hailey. Obrigada, Caroline. Hailey, pode ir. Obrigada. Queria fazer um acompanhamento sobre a ligação dele com o primeiro-ministro Netanyahu e o esforço para lidar com o Irã. Ele sente que tem o apoio do primeiro-ministro nesse esforço neste momento, ou o primeiro-ministro levantou preocupações para ele nessa conversa? Não vou entrar em mais detalhes sobre a conversa privada entre o presidente e o primeiro-ministro, mas certamente eles têm um bom relacionamento baseado em transparência e confiança. E o presidente deixou muito claro, não só para o primeiro-ministro Netanyahu, mas também para o mundo, que ele quer ver um acordo com o Irã se for possível chegar a um acordo. Ele não quer ter que recorrer à última opção, a opção mais severa e negativa. Ele quer ver um acordo. O presidente é um negociador e acredita fortemente na diplomacia e deixou isso claro para o primeiro-ministro, mas também para todos vocês e, francamente, para o resto do mundo. Mary. Obrigada, Caroline. 2 perguntas, uma sobre o ataque terrorista de ontem à noite e outra sobre o grande e belo projeto de lei. Você ou o presidente Trump tem alguma mensagem para políticos como Ilhan Omar, que só hoje de manhã evitou explicitamente condenar esse ato de terror? É desprezível. E, francamente, temos visto um aumento em protestos antissemitas, em protestos pró-Hamas, em simpatizantes de terroristas. Nós os vimos em nossos campi universitários. E vimos o Partido Democrata fechar os olhos e, em alguns casos, até mesmo abraçar esse tipo de comportamento antissemita e ilegal. E é por isso que esta administração fez mais do que qualquer outra na história para combater o antissemitismo. Como você sabe, em janeiro, quando o presidente assumiu o cargo, ele assinou uma nova ordem executiva para combater o antissemitismo. Ele criou uma comissão focada exatamente nisso. O Departamento de Justiça também anunciou sua força-tarefa. O secretário de Estado Marco Rubio revogou milhares de vistos de estudantes de campi, onde esses terroristas pró-Palestina, pró-Hamas, esses agitadores de campus e manifestantes violentos atuaram. E também retivemos financiamento desses mesmos campi como parte do esforço para combater o antissemitismo. Portanto, o presidente deixou muito claro que esse tipo de ódio não terá lugar em nosso país. Obrigada, então. Sobre o projeto Big Beautiful, eu sei que há uma cláusula incluída pela Câmara que retira o financiamento da Planned Parenthood, não apenas pelo fato de ser o maior provedor de abortos do país, mas também porque, segundo a Live Action, é atualmente o maior distribuidor de hormônios transgêneros, inclusive para menores de idade. Então, o presidente está comprometido em garantir que essa cláusula permaneça no Senado? O presidente tem mantido um compromisso muito claro de garantir que esta administração e o dinheiro dos contribuintes americanos não estejam financiando nenhuma instituição, incluindo sistemas hospitalares, que estejam promovendo a castração química e a mutilação de crianças. Não vamos tolerar que o dinheiro dos contribuintes seja destinado a tais práticas. Claro. Obrigado, Caroline. Você mencionou no início da coletiva que os migrantes seriam enviados para um terceiro país. Eu só queria saber se você poderia compartilhar mais informações sobre, com quais países a administração firmou esses acordos e como é especificamente esse acordo com o Sudão do Sul. Bem, antes de tudo, não vou debater política externa aqui do púlpito, mas o que vou reiterar é o absurdo dessa decisão de um juiz de primeira instância em Boston, que basicamente criou novas leis de imigração do nada. Esta administração, deixe-me ser muito claro, porque houve muitas manchetes falsas sobre esse voo de deportação nos últimos 2 dias, esta administração cumpriu todas as ordens judiciais. E os indivíduos cujos nomes acabei de revelar e cujos históricos criminais acabei de mencionar que estão neste voo, todos eles tinham uma ordem final de remoção do nosso país. Na verdade, um desses criminosos violentos e ilegais, recebeu uma ordem final de remoção em 1999. Isso foi 2 anos depois de eu nascer. Esse indivíduo, esse criminoso, está vivendo em nosso país há uma geração inteira. E agora temos um juiz de um tribunal distrital tentando dizer ao presidente, ao secretário de Estado e ao secretário de Segurança Interna que um assassino criminoso ilegal, que está se escondendo nas sombras em nosso país há quase 30 anos, não pode ser deportado do solo dos Estados Unidos. Isso não só está minando todo o nosso sistema de imigração, como também está prejudicando nossas negociações diplomáticas com países ao redor do mundo. Como é que os países deste mundo devem confiar no governo dos Estados Unidos e nessas negociações diplomáticas de boa-fé quando esses países aceitam esses voos de repatriação? Como eles podem confiar em nós se temos juízes radicais de tribunais distritais que vão dizer: não, você não pode fazer isso?
E agora, esses assassinos e estupradores criminosos ilegais têm que ficar em Djibouti com nossos agentes do ICE, que agora precisam permanecer lá por mais de 2 semanas sem os recursos adequados? Esse juiz não está apenas minando o nosso sistema de imigração, minando nossa política externa e nossa segurança nacional, mas também está colocando em risco a segurança dos agentes do ICE, que arriscam suas vidas para remover essa lista de criminosos ilegais e terroristas. É realmente desprezível o que está acontecendo em nosso sistema judiciário. E o presidente e esta administração esperam que a Suprema Corte faça o que precisa ser feito para conter esses juízes ativistas liberais. E a Suprema Corte já afirmou que está totalmente dentro das atribuições do presidente ditar a política externa e um juiz radical de primeira instância não deveria interferir nisso. Nos vemos mais tarde no evento Marra. Obrigada. Obrigado, Caroline.